Redmi 9 Active. Esse smartphone aqui está sendo muito procurado e muito achado lá na Amazon Brasil e várias outras lojas online, porque o seu preço está muito bom. Mas muitas pessoas estão em dúvida. Por ele ser uma versão indiana, ele funciona aqui no Brasil? Vale a pena comprar ele? Com que aparelho da Xiaomi ele se parece? É isso que eu vou te responder nesse vídeo, nesse unboxing e primeiras impressões do Redmi 9 Active. A gente vai ver tudo que tem dentro dele, vou testar a câmera, vou te falar se vale a pena, vou te contar se as frequências que ele suporta funcionam aqui no Brasil. Então, antes de tudo, deixa o like, se inscreve aí embaixo, vai ter link para adquirir ele na descrição se você tiver interesse e roda a vinheta. O Redmi 9 Active nada mais é do que uma versão indiana do Redmi 9C, que a gente já conhece aqui no Brasil, né? Nós temos uma caixa muito diferente do que a gente costuma ver nos smartphones da Xiaomi, né? Uma caixa com design totalmente remodelado, algumas logos que ele foi feito lá na Índia também. Aqui na parte de trás nós temos algumas outras informações interessantes, como Helio G35, 5.000 mAh de bateria, câmera de 13 mais 2 megapixels, e temos também uma tela de 6,53 polegadas com aquela tecnologia de baixa emissão de luz azul para não forçar o seu olho. Aqui temos algumas outras informações interessantes, tá? Vou deixar aí na tela para vocês darem uma lida. Aqui nós temos sensor digitais, proteção contra splashes de água, dual 4G, temos inteligência artificial na câmera, traseira curva em 3D, né? Câmera de 5 megapixels na frontal, e slot dedicado para cartão de memória. Então você não vai precisar sacrificar aí o seu cartão de memória para utilizar 2 chips nesse aparelho. Então, vamos lá, sem muita enrolação, a gente tem muita coisa bacana aqui. É um aparelho apenas remodelado, ele não é exatamente igual ao Redmi 9C. Ele tem algumas features a menos em relação à câmera, mas de restante é muito parecido. Vamos abrir aqui, ó, na caixinha nós temos aqui alguns furos, aparentemente, no negócio. Vou deixar ele de lado. Temos um carregador, tá? Esse carregador aqui, ele tem entrada USB-A e uma entrada de 20 A, tá? Não que ele seja de 20 amperes, tá, galera? Mas é que o padrão lá na Índia é esse daqui. Então, você vai precisar daqueles adaptadores que você coloca em secador de cabelo, mas aqui você não tem problema de utilizar aqueles adaptadores, tá? Tanto que eu comprei o meu, ele veio com um adaptador, tá bom? Temos aqui um cabo, um cabinho micro USB padrão para USB-A. Ele não é USB-C ainda, tá, galera? Então ele vem apenas isso aqui dentro da caixa, aqui na parte de baixo. Aqui nós temos ejetor de chip, eu vou mostrar para vocês lá dentro. E um manualzinho de instruções. Pelo que eu já vi aqui, não veio capa, infelizmente. Isso é um ponto negativo para mim. O aparelho está aqui, deixa eu tirar esse papelzinho aqui de trás. Nós temos aí ele, ó. É um aparelho muito bonito, ele é bem a cara do Redmi 9C. Até as linhas aqui na parte de trás texturizadas, ó. É muito a cara do Redmi 9C. E aqui na frente nós temos apenas a inscrição Redmi, né? Nós temos uma inscrição padrão aqui. Vamos tirar ela. Não veio uma película aplicada, então vamos ligar ele aí. Vamos ver o que tem aqui nele. Vamos ver se está com carga, né? Às vezes veio sem bateria. Não, veio com bateria, tá ligando. Vamos ver aqui o slot de chip. Ó, nós temos um slot triplo, como menciona, né? Um slot triplo com uma borrachinha para proteção de água. Então você não tem problema se você derrubar uma água sem querer nele. Não pode mergulhar, tá? Aqui na parte de trás nós temos o sensor de digitais. Temos as duas câmeras. Aqui são 4 furinhos, tá? Mas um é de LED, um tá tampado aqui, ó. E os outros 2 são a câmera. Nós temos uma câmera principal e uma câmera de desfoque. Não temos câmera macro, o que acontece no Redmi 9C, que nós temos uma câmera macro aqui atrás. Temos aqui na parte de cima a entrada para fone de ouvido e só. Desse lado o botão de volume e botão power. E embaixo nós temos saída de alto-falante, entrada para carregamento e microfone. Bem simples, né? É um aparelho básico, tá por volta dos R$1.000. Eu já trouxe o Redmi 9C aqui, era um ótimo aparelho. Então eu acredito que isso daqui também vai seguir a mesma tendência, né?
Vamos pular essa etapa do sim aqui, que eu não quero. E só vamos confirmar se ele tem aí o Wi-Fi 5 GHz. E não, ele não tem o Wi-Fi 5 GHz, é apenas 2G. Vou conectar aqui ele e eu vou agora realizar a configuração dele, vou tirar algumas fotos, vou testar ele e eu já venho para dar o meu veredito se vale a pena comprar ele em relação ao Redmi 9A e 9C. Então vamos terminar de falar sobre o Redmi 9 Active, ou mais precisamente Redmi 9C/Active. Já estamos em outro dia aqui, galera, eu fiquei testando ele ontem. E basicamente ele é o Redmi 9C sem a câmera macro, tá? Ele é um aparelho bacana para faixa de preço, ele entrega um desempenho legal, o Helio G35 tem um desempenho bacana, a gente consegue jogar Call of Duty e Brawl Stars tranquilamente, você vai conseguir jogar bacaninha. As configurações vão ser no baixo e alguns jogos em médio, mas vai rodar tranquilo. Em relação ao aparelho, a construção dele é muito legal para a faixa de preço. Ele tem essas texturas aqui na parte de trás, não são alto relevo, mas dá para sentir um pouquinho. O sensor de digitais, vamos lá, ó, ele funciona bem, desbloqueia bacana, ó. Demorou um pouquinho, mas ele dificilmente erra. Então nós temos um sensor de digitais legal aqui para a faixa de preço. A tela é uma tela básica, ela é uma tela HD e ela tem aqui ó, 400 nits de luminosidade, que vai te entregar um brilho ok. Na hora que você sair no sol vai sentir um pouco de falta de um brilho maior, mas para a faixa do aparelho tá excelente, tá? Como eu falei no Redmi 9C, quando eu tive ele, é um aparelho que tem um processador muito interessante, ele tem um desempenho forte para a faixa de preço que ele entrega. O sistema ele traz a MIUI 12, vamos entrar aqui nas configurações, aqui ó, MIUI 12.0.13, já está bem atualizadinho. Nós temos aqui patch de segurança já do mês 10 de 2021 e muito provavelmente ele vai ser atualizado. Pode ver aqui ó, que ele está como Redmi 9 o nome, né? Eles nem colocam Activia aqui do lado. Activia. Deixar assim só de zoeira. Mas aqui é um aparelho que tem um desempenho bacana. Ele não vai ter Wi-Fi 5 GHz, mas ele vai ter aí um desempenho muito interessante para a faixa de preço, tá? Nós temos um aparelho que entrega um desempenho bacana. Em relação à entrada, é o único ponto negativo que eu tenho, porque ainda é USB antiga, então dependendo do tipo de aparelho que você tem em casa, pode ser que atrapalhe. Em relação a fotos, nós temos aí, eu vou deixar na tela passando para vocês, as fotos que eu tirei com ele, tá? Em relação à câmera, na parte traseira nós temos a principal de 13 e uma de desfoque de 2 megapixels. E a câmera frontal 5 megapixels, tá? Ó, a câmera frontal ela tem uma qualidade decente, tem HDR e eu acho que, assim, para faixa de preço está excelente, tá? Nós temos um aparelho que entrega uma câmera bacana. Ó, aqui já deu uma escurecida, acredito que por conta do fundo lá, não sei o que aconteceu na hora. Aqui o HDR funcionando bacana. Aqui uma foto legal aqui, ó. O HDR funcionando, eu fiz um vídeo com A03 Core, quando o aparelho não tem HDR, aqui fica tudo escuro e o céu estourado, então quer dizer que está funcionando. Aqui mais uma foto aí para vocês verem. Todas essas fotos vão ter link na descrição para o Google Drive, para você fazer o download se você quiser. Aqui a Zozoe, ficou um pouquinho borrado, porque ela estava se mexendo, né? Mas a gente vê que onde ela não estava se mexendo ficou com uma qualidade bacana. Aqui mais uma. A gente tem uma qualidade decente para 13 megapixels. Mais uma foto aí. E agora os dois vídeos com a câmera traseira e com a câmera frontal. Vou deixar rolando aí para vocês conferirem e eu já volto. Galera, essa daqui é uma gravação em 1080p a 30 frames
com o Redmi 9 Active na câmera frontal. Vocês acabaram de ver a câmera traseira também gravando a 1080p a 30 frames, que é o máximo suportado, tá? A resposta da câmera tá boa, a qualidade pela tela tá ok. Zoe, vem aqui. Vem cá. Ela pisa no barro. Zoe, vem. Vamos comigo, vem cá. Olha o HDR funcionando aí. Entre aspas, né? Tá um dia bem nublado, então o céu não tá azul. Tá um pouco de sol entre as nuvens, mas deu uma bela de um temporal esses dias aqui. Então ainda o tempo tá se recuperando. Estabilização na câmera frontal aparentemente tem um pouco. Não sei se o motor vai mostrar mais. Aparentemente não, né? Eu tô sentindo as tremidas da minha mão. E na câmera traseira também aparentemente não tem. Beleza? Então, galera, como vocês viram aí, as câmeras são básicas, mas entregam uma qualidade decente. A câmera traseira não tem estabilização, então se você for gravar andando, você vai ter aquelas tremedeiras. E tanto na frontal também. A câmera, na minha opinião, tem uma qualidade muito bacana. Você vai conseguir aí utilizar tranquilamente se você não é um usuário exigente. Em relação ao aparelho geral, se ele estiver mais barato que o Redmi 9C, que é o que acontece muito, que eu estava dando uma olhada lá, vale mais a pena você comprar ele, porque mesmo ele sendo a versão indiana, ele funciona no Brasil tranquilamente por conta das frequências indianas ser muito parecidas com aqui e ter todas as frequências que funcionam aqui no Brasil. Então, se você tem medo que o 4G não vai funcionar, pode ir tranquilo que não vai ter problema nenhum. Em relação ao aparelho, vai te entregar 1 dia e meio de bateria tranquilo, porque é um processador que consome pouca bateria. Então, eu acho que é isso, é um aparelho bacana, bem construído e que não vai fazer falta para usuários mais básicos que querem um aparelho aí para jogar alguns jogos, mas também para redes sociais, beleza? Então, se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, vai ter link para adquirir ele aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai do Redmi 9 Active ou outros aparelhos aqui. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.